Boa noite, boa noite. Boa noite, malta. Espero que estejam todos bem. Vamos esperar aqui um bocadinho. Boa noite, Tata. Olá, Dormil Pereira. Espero que a Gala esteja bem, que tu estejas bem. Tog, boa noite. Boa noite, Gil. Boa noite, Daisy. Olha, o nosso Jorginho, coitadinho, não tem estado muito bem hoje. Tem andado assim um bocadinho adoentado do estômago. Deve ter comido qualquer coisa. Para variar, deve ter comido qualquer coisa na rua que lhe fez mal e então está aqui deitadinho ao meu lado, mas ele não está com muita vontade de aparecer, infelizmente. Era suposto tu participares também hoje um bocadinho, não é? Mas pronto, ele infelizmente não... está assim um bocadinho. Pronto. Boa noite, Kobe, boa noite, Benji. Olá, estou a ver, está muita gente a juntar-se. Obrigada, Gil, obrigada. Temos aqui uma live mesmo super interessante. Boa noite. Obrigada, Oli, obrigada. Sim, ele já está um bocadinho melhor em comparação, mas ainda assim um bocadinho sem energia. Ainda não quis comer nada hoje. Bin, grande Bin! Olá, Bruna! Ok, malta. Isto hoje vai ser... Preparem-se, é o primeiro live, antes de mais nada. Isto é a minha primeira vez nestas andanças, portanto eu espero que corra bem. Se não correr bem, olha, é assim, faz parte da vida, não é? Também ninguém é perfeito. E acho que há sempre aqui uma curva de aprendizagem. Bin, comeste cocó hoje? Então, Bin, essas coisas não se comem. Pá, o Bin é o máximo. Ok, malta, isto tem sido um... Primeiro, isto tem sido das perguntas que mais já me têm feito, porque, pronto, eu dou bastante visualização em termos com o que é que eu utilizo em termos de desparasitação externa para o George, porque tudo o que utilizamos é não químico. Portanto, muita gente tem-me abordado a fazer perguntas, por isso daí decidir fazer estes lives, porque assim é mais fácil eu falar e é mais fácil para vocês meterem as questões todas. Agora, deixem-me que diga que isto é muito estranho olhar para um telemóvel e estar aqui a falar e estar a ver a minha cara, mas pronto, a gente vai tentar fazer o melhor que podemos e depois logo se vê. Eu de vez em quando vou estar aqui a olhar também para o computador, que é para não perder o fio à meada daquilo que eu vos quero falar, porque eu sou uma pessoa que quando começa a falar nunca mais acabo. Portanto, eu tenho que estar aqui a olhar para as minhas notas, que é para eu não me perder aqui nos assuntos, né? Porque eu depois começo a ficar empolgada e nunca mais me calo. Ok, já é 9h03, já passou 3 minutinhos. Acho então que podemos começar aqui com o nosso tema. Ok, antes de mais nada, para quem ainda não me conhece, eu sou a Marta Oliveira e sou a tutora do George. Porquê é que eu estou aqui a falar sobre parasitas externos e opções não químicas? Quem é que sou eu para estar aqui a falar? Que conhecimentos é que eu tenho? Ora bem, eu trabalhei 15 anos como enfermeira veterinária em Portugal e no Reino Unido. Eu já não trabalho nessa área já há 5 anos, mas eu acho que sinceramente eu nunca deixo de ser enfermeira veterinária. O amor está cá sempre. E nunca tirei especialidade em enfermagem veterinária integrativa. O que eu vou partilhar aqui com vocês neste live é apenas o meu conhecimento e experiência que eu adquiri durante os 15 anos em que trabalhei com animais. E agora, claro, como tutora não só do George, que claro que é a cara que vocês mais veem aqui neste Instagram, mas também porque eu tenho outros 2 gatos, portanto também é com a experiência que eu tenho aqui de outros 2 gatos. Ok, qual será mais ou menos a estrutura? Temos que perceber aqui, isto tem que ter um início, meio e fim, não é? Não posso só dizer aqui, olha, isto é os repelentes naturais e aqui está e tudo bandeja. O que eu quero aqui... Qual é o intuito disto? É dar um bocadinho de a informação para vocês decidirem o que é melhor para os vossos animais.
o que é que vocês acham que para o estilo do vosso animal é o mais correto. Se é a via química, ou seja, normalmente os produtos que nós compramos em termos de clínicas veterinárias ou farmácias que nos são recomendados pela maioria dos profissionais veterinários, ou se preferem ir por uma via não química. Portanto, eu vou tentar dar-lhes aqui um bocadinho o conhecimento do que é uma coisa, do que é outra, dar-vos também aqui um bocadinho conhecimento dos parasitas, o que é que eles são, que é para vocês também perceberem o porquê de usar uns e porquê de usar outros. E depois, aí está, dar-vos opções que não são químicas. E depois isso cabe a cada um de vocês. Eu aqui não julgo ninguém. Cada pessoa usa aquilo que acha que é melhor para o seu animal. E temos sempre de ter em conta que existem aqui vários fatores que jogam com aquilo que nós fazemos. Tem sempre a ver com o sistema imunitário do animal, o tipo de animal que é, que raça é, pelo comprido, pelo curto, onde é que vive, as doenças endémicas que existem na sua zona. Portanto, temos que olhar para cada animal como um indivíduo. Não devemos estar a generalizar as desparasitações, nem nada do que tenha a ver com prevenções, porque aqui um animal é como nós pessoas, um animal não é igual ao outro, não é? Portanto, logo temos que vê-los como indivíduos como são. Portanto, aqui o intuito é realmente dar-vos alguma informação e depois cada tutor faz as decisões que acham que realmente é melhor para os seus animais, não só cães como gatos, que eu também vou aqui falar. Portanto, vamos começar com o quê? Com os nossos queridos parasitas, portanto, preparem-se para ficarem um bocadinho arrepiados, se calhar, porque eu vou mostrar aqui algumas imagens. Eu acho que eu própria, quando começar a falar deles, vou começar a sentir comichões, portanto, preparem-se para isso. E eu preparei aqui algumas apresentações. Vamos lá ver como é que isto vai correr, porque é a primeira vez que eu também estou a fazer aqui slides no Instagram, portanto, vamos ver como é que corre. Ok, malta, digam-me, estão a ver aí o slide? Metam aí o coraçãozinho, se estão a ver o slide. Boa. Ótimo. Pronto, vamos começar com carraças, meus queridos. Então, as carraças, elas são da família das aranhas. Lindo, não é? Maravilhoso. Para quem gosta de aranhas, pensar agora em carraças é fantástico. Então é assim, as nossas queridas amigas carraças, e podem ver nessa imagem, elas passam por quatro estágios ao longo do seu ciclo de vida. Temos aí o ovo, depois as larvas, que fazem uma primeira alimentação aí no animalzinho, depois temos ninfas, adultos, e depois os adultos vão novamente pôr os ovinhos e pronto, aí sim faz o ciclo. As larvas das carraças, essas muito pequenininhas, eclodem com 6 patas, têm 6 patas, depois têm que fazer uma refeição de sangue e mudam para o estádio de ninfa. Quando mudam para o estádio de ninfa já têm 8 patas, portanto, ninfa e adulta elas já têm aquelas 8 patinhas, 4 de cada lado, maravilhosas. Portanto, como veem, aqui este é o ciclo. Eles entre o ciclo de vida, eles podem passar por 1, 2 ou 3 hospedeiros, ou seja, não é só com uma alimentação está feito o ciclo de vida, eles fazem uma, caem, fazem outra, caem, fazem outra, caem. E este ciclo, nas carraças, as nossas carraças, vivem bastante tempo, até em comparação com outros parasitas. O ciclo pode demorar entre 2 a 3 anos, depende mesmo de espécie para espécie. Agora, preparem-se para arrepiar, porque eu vou ter mesmo aqui um close-up de umas belas carracitas. Aí estão elas. Isto é só para terem uma noção dos tamanhos delas e das fases por que elas passam. Ou seja, elas quando são larvas são mesmo microscópicas, é quase impossível nós conseguirmos vê-las no pelo dos nossos animais, mesmo muito pequenas. Até mesmo as ninfas é mesmo muito, muito difícil. Os machos, em norma, são sempre mais pequenos do que as fêmeas e depois tem aí uma comparação de uma fêmea que ainda não se alimentou de sangue até para a última que temos aqui deste lado, que é uma fêmea que já está completamente alimentada. Elas podem estar agarradas durante 2, 3 dias até se alimentarem e elas crescem imenso, imenso. Tudo o que está ali é o sanguezinho que elas tiveram a tirar dos vossos animais. Depois, quando estão cheias, é quando elas caem.
absolutamente nojento. Mas pronto, é só para vocês terem uma noção. Realmente elas, quando estão muito grandes, elas são assim bem grandes, é quando nós realmente conseguimos vê-las. Agora, quando estamos a falar de larvas e ninfas, às vezes é muito difícil nós vermos e sentirmos, não é? Porque nós até depois de irmos da rua podemos fazer palpação aos nossos animais para ver se sentimos algum parasita, mas como eles são tão pequenos, é capaz de ser muito difícil de realmente de detectarmos. É muito mais fácil quando eles já são adultos, ou então quando estamos a falar de fêmeas que já se alimentaram. Portanto, como isto não era suficiente, este close-up, vamos aqui para o outro close-up. Ok. Vá, já se estão a coçar todos, eu estou um bocadinho, sinceramente. Pronto, eu estou a mostrar aqui isto, porquê? Que é para vocês perceberem então como é que isto funciona aqui para as nossas carracitas, como é que elas detectam os nossos animais e como é que elas nos detectam a nós. Ok, estão a ver aí essas setinhas que estão aí nessa imagem. Muito bem, as patas delas apresentam pelos sensoriais para além de pelos táteis, e depois eles têm uma estrutura única, que é essa onde estão aí as setinhas, que se chama o órgão de Haller. E este órgão o que é que faz? Detecta odores, detecta produtos químicos emanados pelo hospedeiro, como o dióxido de carbono. Elas conseguem detectar o dióxido de carbono e também conseguem detectar temperatura e correntes de ar. E o mais incrível é que descobriram também que com estes órgãos de Haller elas conseguem detectar luz infravermelha que emana do hospedeiro. Portanto, elas estão mesmo super evoluídas para detectar os nossos animais. Agora, é assim, por causa da ingestão, porque é que nós estamos sempre tão preocupados também com carraças? Por causa da ingestão que elas fazem, não é, de sangue. Elas atuam como vetores de muitas doenças. Todos nós já ouvimos falar das febres da carraça, e existem vários tipos, não é só um tipo de febre da carraça, e as mais comuns agora vou dizer aqui uma data das neiras, que é a doença de Lyme, ou borreliose, anaplasmose, babesiose, hepatozoonose e ehrlichiose. Porquê que se fala tanto também nas carraças? Porque estas doenças são uma zoonose. Aí está outro palavrão. Uma zoonose. O que é isto, uma zoonose? É uma doença que também pode ser transmitida para nós, ou seja, uma doença que não só afeta os nossos animais, como pode nos afetar a nós. E todos nós, de certeza, que já ouvimos falar de histórias de pessoas que foram para o hospital com febre da carraça. Portanto, estas mesmas doenças que afetam os nossos animais também nos podem afetar nós humanos. Portanto, aí ser ainda mais importante nós atacarmos estes parasitas e prevenirmos estes parasitas o máximo possível. Agora, o que também convém termos assim um pouco a noção é que nem todas as carraças vão ser transmissoras de doenças, ok? Não é que, ok, o meu cão apanhou uma carraça, vai ficar doente, ai meu Deus, ou até nós vamos passear ao campo e apanhamos uma carraça, fomos mordidos, vamos ficar doentes. Não é bem assim. Nem todas as carraças vão ser transmissoras destas doenças, ok? Eu, por acaso, fiz um estudo porque já não tinha bem a noção de como é que estávamos em Portugal. Nós temos, através do nosso sistema de saúde, nós temos a rede de vigilância de vetores, ou REVIVE, vocês podem procurar online e conseguem lá ver os relatórios de todos os anos, e eles realmente vão ver os vetores que transmitem doenças no nosso país. Eles vão ver de várias regiões de Portugal e, por exemplo, só para terem uma noção, e aqui vou ter mesmo que olhar aqui para os dados, no ano de 2022, no estudo de 2022, nas várias regiões de Portugal, no total de ixodídeos, que é uma das espécies da carraça, apenas 20,7% deram positivo para a detecção de rickettsia e apenas 3% para a presença da borrelia ou da doença de Lyme.
Como veem, não é toda a carraça vai ter doença. É claro que temos que nos preocupar, mas também não temos logo que entrar em pânico só porque o nosso animal foi mordido por uma carraça e ir logo a correr com ele para o veterinário, porque apanhar uma carraça não significa propriamente que o animal vai ficar logo doente, ok? Porque, como veem, então, se 20,7, então temos aqui quase 80% das carraças de ixodídeos que não têm rickettsia, e então, no que toca à borrelia, só 3% é que tem. Portanto, 97% das carraças dentro destas espécies não transmitem qualquer tipo de doença. Mas pronto, vamos então aqui pensar. Ok, realmente um dos nossos animais foi mordido por uma carraça que por acaso estava infectada. Tal como nos humanos, existe um grupo de risco. Nem todos os cães vão ficar doentes. Os cães, tal como nós, têm um sistema imunitário. Portanto, o sistema imunitário de um cão saudável consegue combater muitas destas doenças. Quais são aqueles que são mais suscetíveis? É como nós em pessoas, ou seja, serão os cachorros mais novos, até antes de chegarem à idade adulta, os animais séniores, claro, cadelas ou gatas gestantes, ou então animais que tenham o sistema imunitário debilitado. Esses sim se calhar não vão ter o sistema imunitário com capacidade para combater estas doenças. Então, neste tipo de animais, realmente temos de ter aqui um cuidado redobrado. Portanto, como vamos aqui ao próximo slide que é para eu vos mostrar, então. Já estão a ver porque é que eu tenho as minhas notas? Porque eu começo logo a perder aqui nas conversas. Portanto, como é que sabemos que o nosso animal tem carraças? Se começarem a ver ele que está a coçar-se ou a lamber-se numa zona do corpo compulsivamente, porque a picada da carraça pode provocar uma irritação e uma inflamação e isso dá-lhes comichão. Se verem que abanam muito a cabeça, pode ser sinal que uma carraça pode tenha entrado para o ouvido. Elas adoram ouvidos. Tudo o que seja sítios quentes e úmidos, elas adoram absolutamente. E quando estamos a fazer, ou seja, vimos da rua, antes de entrarmos em casa ou logo depois de entrarmos em casa, passamos as mãos no corpo do nosso animal para ver se sentimos algum hálito ao passar pelo pelo. As zonas mais importantes para vermos realmente é a zona da cabeça, das orelhas, como eu estava a dizer, que elas adoram, a zona do pescoço, a barriga, a parte interna das coxas, a zona das axilas, ou seja, zonas com menos pelo, porque elas aí conseguem agarrar-se melhor. Mas tal como eu estava a dizer no início, quando elas são muito pequenas é mesmo muito difícil detectá-las, principalmente se estamos a falar de cães que têm o pelo mesmo muito comprido. Agora, como remover carraças? Isto é algo que também me perguntam bastante, porque este ano tem sido terrível com as carraças, mesmo pessoas estão a fazer imensa proteção, estão a encontrar imensas carraças, então isto é daquelas perguntas que me fazem imenso. Portanto, podem usar uma pinça, daquelas que temos em casa, ou então podem mesmo usar este instrumentozinho que está aqui nesta imagem, que é mesmo um gancho próprio para carraças. Então, e o que é que temos que fazer? Temos que colocar este gancho o mais próximo da pele, ou seja, mesmo na zona da cabeça, o mais próximo da pele possível, e depois puxar lentamente para cima. Ou seja, nada para o lado, nada de rodar. Há pessoas que acham que têm que rodar. Não, para cima, lentamente, e assim retirar a carraça. E porquê não dar a volta? Porquê não abaná-las? Porque não queremos rasgar a pele. Ou seja, já está a acontecer ali um processo inflamatório, não é? Por causa da mordida. Se ainda estamos ali, ainda podemos provocar pior. Então, o ideal é mesmo tirar a direito, que é para ser o mais limpo possível. E pronto, e depois descartar a carraça, claro, de maneira mais segura possível. Eu, sinceramente, gosto de afogá-las. Eu gosto de afogá-las e depois de ver que elas não se estão já a mexer, eu gosto de deitá-las pela sanita abaixo. Eu acho que é uma ótima maneira.
pronto, descartar-me delas e assim ter a certeza que elas não vão atacar mais nenhum animal. Em relação, há pessoas que às vezes dizem, mas a cabeça ficou lá. Gente, a carraça não vive sem a cabeça. Se por acaso vocês tirarem a carraça e ficar algum bocadinho lá dentro, fiquem descansados que o corpo e o sistema imunitário do animal há de trabalhar para deitá-lo cá para fora, ok? Portanto, eu já ouvi muito desta mas é preciso ter cuidado que a cabeça fica lá e depois fica assim ou fica... Não, pronto, é como nós não vivemos sem a nossa cabeça, portanto, se um se separa do outro, portanto, não há esse perigo. Se realmente ficar lá alguma coisinha, o ideal é quando tiramos, realmente termos a necessidade, tentarmos ver que tiramos a carraça toda, mas se ficar qualquer coisita lá, fiquem descansados que o sistema imunitário e o organismo dos nossos animais vai fazer o seu trabalho e vai-se ver livre dele, não é? Digamos assim. Ok, malta, vamos cá ver. Eu vou aqui agora já aos comentários. Malta, isto já foi forte, mostrei-vos aqui coisas bem nojentas. Sim, lá que este ano está terrível, terrível. Ui, o Faísca, pois, oh meu Deus, Zeca, apanhaste duas, sim, eu sei, Lincoln, tu tens sofrido bastante esta primavera com as carraças, num dia foram 6, isto é horrível, sacudi uma na meu Deus, também afogam-se e fazem bem afogá-las, opa, coitadinhas, mas enfim, elas podem trazer doenças e enfim, tem que ser assim, não é? Ok, Lucky. Há uns dias sacudi no Lucky durante o passeio. Uau, e chegou a casa com 5. Percebem aquilo que eu estou a dizer todos os dias? Eu ouço relatos destes que realmente esta primavera está terrível. Sim, bichos do demónio. Muitos mitos com as carraças, com os parasitas no geral, sim. Eli, apanhei 2 em 2 dias seguidos. Pronto, estão a ver? Não é só eu estar para aqui a dizer, realmente. Há relatos este ano que as coisas estão mesmo terríveis no que toca às carraças. Em termos de pulgas, que vamos já falar a seguir. Por acaso, não tenho ouvido falar muito sobre pulgas, mas carraças está terrível. O teu dono esmagas, ok. Depende. Se esmagar, imagina, se esmagar com um pedaço de papel, não há problema. Se esmagar com os dedos... Não convém, porque vai estar em contacto com o sangue. E se por acaso tiver o azar de ser uma daquelas poucas carraças que está infectada, e se houver alguma ferida no dedo, é assim, eu acho que a probabilidade de haver aqui uma infecção assim é muito pequena, mas de qualquer forma acho que temos que ter todo o cuidado possível. Portanto, nada como afogá-las, que assim é seguro para nós e para todos. Ok, na Debbie não ficam presas, mas andam lá de cima. Ok, sim. Pronto, não ficam presas. É bom porque provavelmente elas até viram um animal a passar, detectaram, não é? Como eu vos expliquei, com aqueles sensorzinhos delas, detectaram que estava ali um animal a passar, saltaram porque era um animal, mas depois até podem não se agarrar ou alimentar porque aquele animal não é saboroso, digamos assim. Eu já explico um pouco mais desta coisa do animais saborosos e animais não saborosos, que é para vocês perceberem o que é que eu digo com isto. Portanto, agora vamos passar a outro demónio, que também vou ter aqui uma foto lindíssima para vocês. Aí está, as nossas queridas pulgas. Eu devo confessar que eu acho que as pulgas são um animal fantástico em termos de evolução, sinceramente. Portanto, as nossas queridas pulgas, e digo queridas, não é? Elas alimentam-se do sangue através aí do que a gente chama uma epifaringe, que é aí essa trombinha que ela tem aí. E depois, como podem ver, quando olhamos assim pelas patinhas delas, elas têm quase assim umas pincinhas, que é para se agarrarem mesmo super bem
aos pelos dos nossos animais. As últimas patas, aquelas mesmo as mais compridas, são super longas e estão mesmo preparadas e adaptadas para saltar. E aqui está uma curiosidade sobre as pulgas, é que uma pulga consegue saltar verticalmente até 18 cm e horizontalmente 33 cm. Isto faz com que a pulga seja o animal do mundo que mais salta. O Lucky já está a dizer que se está a coçar toda, eu sei. Agora imaginem o quanto elas saltam. Isto é absolutamente incrível. Ou seja, uma pulga consegue saltar 100 vezes mais do que o seu comprimento. Ou seja, imaginem, eu tenho 1,65 m, imaginem eu conseguir saltar 100 vezes mais do que isto. Isto é absolutamente incrível. Em termos de evolução, pronto, eu tenho que admirar estes animais porque eles estão super evoluídos para aquilo que eles fazem. Não é aquilo que eles fazem, não é muito bom, mas a verdade é que estão super evoluídos para aquilo que fazem. E eu acho realmente que esta curiosidade é muito interessante, o quanto elas conseguem saltar. A nossa querida pulgazinha, em termos de ciclo de vida, também não é muito diferente. Não é muito diferente das nossas carraças. Elas também têm 4 estágios, ou seja, o ovo, a larva, a pupa e o adulto. Em condições normais, o ciclo de vida das pulgas é entre 20 a 35 dias. Como vê, é muito diferente. Enquanto as carraças pode ser 2 a 3 anos, este é muito mais curto. Mas isto vai ser influenciado, claro, pelas temperaturas, pela temperatura e a umidade, ou seja, as condições ideais é entre 30 graus e 85% de umidade. Se as condições não são tão favoráveis, elas continuam a desenvolver-se, mas o desenvolvimento é mais demorado e pode demorar entre meses a anos. Elas conseguem estar num estado de dormência, latência, os ovos durante anos. Portanto, normalmente em temperaturas abaixo dos 12 graus, elas inibem completamente o desenvolvimento. Ora, o que é que está a acontecer? Primeiro, nós estamos aqui num país em que a maioria, pronto, eu diria metade do nosso país, se calhar só ali durante um mês e qualquer coisa, é que temos temperaturas abaixo dos 12 graus. O sul do nosso país é mesmo muito raro. Portanto, é muito comum no sul do nosso país nós temos pulgas o ano inteiro. E depois não só estamos a falar de, todos nós sabemos, do aquecimento global, então à medida que o planeta aquece, cada vez temos pulgas durante mais tempo e cada vez acontece mais haver pulgas o ano inteiro em vez de ser só nesta altura. Por isso é que convém fazer uma prevenção ou repelir as pulgas durante o ano inteiro e não só durante os meses da primavera. Outra curiosidade, eu estou cheia de curiosidades sobre pulgas, é que as pulgas alimentam-se de vários animais, quase todos os animais, mas normalmente existe uma espécie hospedeira, ou seja, existe uma pulga que é especializada numa espécie ou num grupo de espécies, ou seja, existem pulgas só para gatos, existem pulgas só para cães, etc, etc, etc. Mas, por exemplo, a maioria das pulgas encontradas nos nossos queridos cães costumam ser da espécie dos gatos, e eu acho isto bastante interessante, ou seja, se não há muitos gatos, as pulgas dos gatos não têm qualquer tipo de problema de se alimentarem dos cães. Sangue é sangue, não é? Se calhar não se vão reproduzir nos nossos cães, ou seja, alimentam-se e saltam fora. Enquanto se for num gato, alimentam-se, produzem-se, fazem tudo naquela espécie. Podem fazer quase o ciclo de vida quase todo ali. Mas, ou seja, elas evoluíram desta forma, percebem? Portanto, eu acho isto também super, super interessante. Agora eu já nem me lembro se tinha aqui outro slide sobre pulgas, deixem-me ver. Sim, eu depois vou ter aqui um slide fantástico, que é para eu vos explicar aqui. Mas, então, porque é que as pulgas também nos preocupamos muito delas? Pronto, ok, é nojento, não é? A malta está aí toda a dizer que está cheio de comichão. Mas elas também, mais uma vez, são vetores de doenças. E no caso das pulgas, elas podem ser virais, podem ser bacterianas, elas podem transmitir parasitas. Por exemplo, existe uma espécie de parasita intestinal que normalmente os nossos animais só apanham se comerem uma pulga infectada com esse parasita intestinal, de outra forma não.
e bem como riquétsias, protozoários e, mais uma vez, algumas dessas doenças são zoonoses, ou seja, também são transmitidas para nós humanos. Uma das mais conhecidas, que provocou milhões de mortes, foi a peste negra, não é? Que eram pulguinhas de ratinhos que tinham esta bactéria dentro delas e foi elas que andaram a espalhar peste negra por todo lado. Pronto, para só terem a noção do porquê de nós estarmos sempre tão preocupados com estes parasitas. Então agora, essa imagem que eu tenho aí, porque a maioria das pessoas não tem noção. Ou seja, a maioria, isto é o ciclo de vida da pulga. Ou seja, temos o ovo, temos a larva, temos a pupa e temos o adulto. Apenas 5% do total da vida da pulga é que ela passa no nosso animal. Apenas 5%. Os outros 95% é o resto do ciclo da pulga que não está, em que ela não está no nosso animal. Ela só se vem alimentar do nosso animal quando é adulta, durante esses 5% da sua vida. Se nós apenas estamos a tratar estes 5%, ou seja, quando ela está no nosso animal, perdemos a oportunidade de todos os 95% de tratarmos estes parasitas. E isto é algo que as pessoas não têm qualquer tipo de noção. Portanto, se apenas estamos a atuar nestes 5%, estamos a falhar nos outros 95%. Portanto, eu quero mesmo que tenham noção desta pequena, mais uma vez, curiosidade. Muito bem, então, como é que nós sabemos que o nosso animal tem pulgas? Normalmente vemos pequenos, depende. Se for um animal de pelo grande, às vezes é difícil. Vocês até podem dizer assim, o meu animal não tem pulgas, e depois nós vemos que está cheio de pulgas, porque às vezes pode mesmo ser difícil, principalmente aquelas raças que têm subpelo, não é? Portanto, podem ver pequenos pontos escuros no pelo, que correspondem, nada mais, nada menos, do que às fezes e sangue excretado pelas pulgas. Ou seja, elas comem, depois sai pelo outro lado e deixa assim umas coisinhas. Aliás, se vocês até agarrarem num papel de cozinha úmido e passarem e depois desfazerem, veem que aquilo é sangue, aquilo é tipo quase sangue digestivo. Portanto, ver esses pontinhos, ver que o animal coça-se imenso. As pulgas, a picada de pulga provoca mesmo muita comichão. Por causa da saliva delas, é muito comum animais desenvolverem dermatites, chama-se mesmo dermatite da picada da pulga, e perda de pelo. E onde é que é a zona mais comum onde podem observar isto? É mesmo acima da zona da base da cauda. Se querem ver se o vosso animal tem pulgas, e isto eu recomendo mesmo a toda a gente. Existem aqueles, por acaso não tenho aqui o meu, aqueles pentinhos que têm os dentinhos muito juntinhos, que são mesmo pentes para pulgas. É passarem na zona da base da cauda e depois meterem num papel de cozinha úmido, tirarem e verem se realmente vêm aqueles pontinhos. Às vezes pode vir mesmo até as pulgas, percebem? Mas esses pentezinhos são mesmo muito bom. Ok, malta, deixem-me cá ver aqui comentários. Vejam lá se têm perguntas sobre as carraças e as pulgas. Ok. Sim, Colby. Do triplo salto. A Pazinha é campeã de triplo salto, completamente. Que medo, sim, eu sei. A Leonor está cheia de comichão. Pois, eu também. Pulgas também têm mestrados. Às vezes parece que sim, ou até mesmo doutoramento. Estou a ver isto e a analisar a Daisy. Coitadinha da Daisy. Shumi. Ok, ficou com alergia nessa zona no verão. Pronto, aí está, como eu estava a dizer, é mesmo uma zona onde é mesmo muito comum. Normalmente quando estas dermatites por picada da pulga, o sítio onde mais as vemos é mesmo na zona da base da cauda. Ok, Lincoln, nestes anos todos nunca deste por nada, ok.
Bina, a tua humana vai já começar a catar-te. Boa, assim é que é. Estou cá a ver, sai, bichinhos. Ora bem, pessoal, então é assim. Ok, no verão passado, Faísca. Sim, na zona da cauda. Não sei, elas adoram essa zona. Adoram essa zona, sinceramente. Sim, pronto, às vezes é complicado, tem mesmo que abrir o pelo. Para cães com, como eu estava a dizer, principalmente com muito subpelo, tem mesmo que abrir o pelo e por isso é que aquela escova é tão boa e vão passando e abrem mais um bocadinho e vão passando, abrem mais um bocadinho e vão passando e vão depois passando no papel para realmente verem se vêem esses pontinhos pretos ou se vêem ou vêem mesmo a pulga, porque às vezes é mesmo muito difícil detectar. E eu apanhei isto imenso quando fazia clínica, as pessoas virarem-se para mim e dizerem assim: mas o meu animal não tem pulgas. Eu fazia lá e aqui estão elas. Portanto, enfim. Ok. Vamos prosseguir. Agora que falamos dos nossos queridos parasitas, que é para vocês perceberem um bocadinho mais disto, vamos agora falar pelos... Eu escolhi apenas dois produtos que são mais conhecidos e mais recomendados pelos nossos veterinários. Portanto, vamos começar aqui com o Bravecto, que é um daqueles produtos que tem sido super recomendado não só para cães como para gatos, porque realmente isto parece ser espetacular, não é? No caso dos cães, então, tu dás um comprimido, durante 3 meses não há pulgas nem há carraças, e para os gatos, pronto, é pipeta, durante 3 meses eles estão despachados, ainda por cima, pronto, dá para fazer o verão inteiro, quase, e pronto, isto parece realmente espetacular. Portanto, para que é que... Ok, vamos começar do início. Pronto, aqui tem toda a gama do Bravecto. Tanto para cão como para gato, dá para os tamanhos todos. E agora vou-vos tentar explicar o que é o Bravecto. Só para terem uma pequena noção do que é que são estes produtos que são dados e recomendados pelos nossos veterinários. Então, a substância ativa do Bravecto é esse nome que está aí maravilhoso, que é o Fluralana. Ele é usado para tratamento de infestações por carraças e pulgas em cães. O Bravecto não faz, pelo menos não está descrito como ajudar na picada do mosquito. Então, mas como é que este Bravecto funciona? Ou seja, as pulgas e as carraças têm que entrar em contacto com o hospedeiro ou com o cão e iniciar a alimentação para poderem ser expostas a este princípio ativo, ou Fluralana. Está difícil. Ou seja, os parasitas necessitam de iniciar a alimentação no hospedeiro para ficarem expostos a este princípio. E isto está escrito na bula. Ou seja, na bula deles, são eles que dizem isto. Como tal, o risco de transmissão de doenças transmitidas por parasitas não pode ser completamente excluído. Ou seja, se o animal ele não funciona como um repelente, atenção, isto não é um repelente, isto é um acaricida e inseticida. Ou seja, para a pulga ou a carraça ficarem sujeitas a este ingrediente ativo, têm que morder o animal. Se for uma pulga ou uma carraça infectada com alguma daquelas doenças que eu falei, existe a possibilidade delas transmitirem estas doenças aos nossos animais. E isto porquê? Porque não é o animal a pulga morde o animal e morre. Isto pode demorar horas, pode demorar 8 horas, 12 horas, 48 horas e, entretanto, os nossos animais ficaram infectados. Portanto, eles não podem dizer que previnem completamente estas doenças. Agora, deixem-me vir mais aqui. Como é que este Fluralana funciona? Este Fluralana é um neurotóxico, é aquilo que nós chamamos um neurotóxico. Ou seja, ele vai atacar
certas partes do sistema nervoso de um artrópode, ou seja, de um parasita. Pronto, e aí está uma grande explicação. Mas isto foi retirado da bula. Ou seja, atua antagonisticamente nos canais de cloreto ligando dependentes, receptor GABA e receptor glucamato. O que é que eu tenho a dizer em relação a isto? Não é só os nossos parasitas, não é só os artrópodes que têm estes receptores. Nós, mamíferos, temos precisamente estes receptores. Se estamos a dar um químico que vai atuar nestes receptores, que está descrito que vai atuar nestes receptores, então também vai atuar nos nossos receptores e nos receptores dos nossos animais. Qual é o papel aqui, por exemplo, do receptor GABA? É inibir e reduzir aqui um bocadinho a atividade dos neurónios e das células nervosas. Portanto, o que é que acontece com este Fluralana? As pulgas e as carraças vão ficar demasiado excitadas. Aí está, é um neurotóxico. Ficam demasiado excitadas e é assim que morrem. Depois, o receptor glucamato também é super abundante no nosso cérebro e no cérebro dos nossos animais como um neurotransmissor que faz com que o nosso cérebro e dos nossos animais e o sistema nervoso central funcionem como devem funcionar convenientemente e de forma saudável. Portanto, como veem, este Fluralana, para além de estar a fazer, ok, eles na bula só dizem isto aqui, que é para o artrópode, mas os nossos animais e nós que também estamos em contacto com estes químicos ou tocarmos nos nossos animais que têm estes químicos, também podemos receber um pouco esta toxicidade e este efeito. Portanto, depois, o que é que eu posso dizer mais aqui do Fluralana? Ai meu Deus, isto é mesmo aquelas palavras. As concentrações do Fluralana, meu Deus, são mais elevadas, ou seja, depois de tomar a medicação, vão ser mais elevadas na gordura dos nossos animais, a seguir é o fígado, a seguir é o rim, a seguir é o músculo. Ou seja, estes sítios é onde este químico se vai concentrar mais. Portanto, eu falei de dois muito importantes, o fígado e o rim. Portanto, toxicidade para fígado e para rim. Outra coisa que temos de ter em atenção é a principal via de eliminação deste químico. Ou seja, os animais tomam, mas depois isto é metabolizado e há de sair por algum lado. Este químico, mais ou menos 90% dele vai sair inalterado, completamente inalterado, pelas fezes do animal. Ou seja, os cocôzinhos dos nossos cães, principalmente para pessoas que não apanham cocôzinhos de cães, e depois dizem que são todas meticulógicas, e até mesmo no campo não apanham os cocôzinhos dos cães quando eles levam estes químicos. Pronto, vocês estão a espalhar estes químicos pelo meio ambiente se não apanham os cocôzinhos, percebem? Porque mais ou menos 90% vêm pelas fezes. Depois a outra via é urinária. Aí então, ou seja, os cãezinhos que tomam estes químicos depois literalmente estão a deixá-los por todo lado pela sua urina. E então isto depois vai afetar os insetos bons, ou seja, não ataca só parasitas, vai afetar insetos que são insetos bons e muitos deles polinizadores, e estamos com uma crise de insetos polinizadores neste momento e temos que começar a pensar que se calhar nós também temos aqui, nós, com os nossos animais, podemos ter aqui um bocado de culpa, que eu não estou aqui, é só por pensarem, ok? Agora, o que é que eu posso mais dizer aqui? É assim, eu não vos quero assustar mesmo muito, mas o Perfecto é mesmo daqueles que eu não gosto. Portanto, reações adversas que estão descritas na bula, ou seja,
aquilo que está descrito quando nós compramos um medicamentozinho. Isto é só o que eles dizem. Que pode ter efeitos gastrointestinais ligeiros e transitórios, tais como diarreia, vômitos, inapetência e hiperziália. Mas depois falam aqui. Pode ser observado, raramente, letargia, tremores musculares, ataxia, convulsões em notificações espontâneas. Gente, isto são sintomas neurológicos. Isto são sintomas neurológicos. E está descrito na bula. Ok? Só que isto é o que está na bula. O que acontece é que, entretanto, muita coisa começou a ficar descrita que não está na bula. E a quantidade de reações adversas que têm sido comunicadas a autoridades internacionais, tanto na Europa como nos Estados Unidos, principalmente nestas duas autoridades, tem tido números bastante assustadores. Pronto, isto foi o último que eu encontrei, foi de 2019, portanto, de 2019 para 2023, eu acredito que seja muito mais. Portanto, o que foi informado para a Agência Europeia de Medicamentos até 2019 foi que reações adversas após a administração 11.265 e conseguiram associar a pelo menos 2.875 mortes, conseguiram diretamente associar ao uso do Bravecto. Agora, a realidade é que apenas 1% das reações adversas é que são reportadas. A maior parte dos tutores veem reações adversas e não reportam, ou então até reportam aos veterinários e depois os veterinários, se for preciso, não reportam a quem vende estes fármacos. Portanto, apenas 1% é reportado. Isto é o que se pensa. Portanto, os verdadeiros números vão ser muito, mas muito, muito maiores. Portanto, que outro tipo de reações adversas se tem verificado ligadas diretamente por causa do Bravecto? Vai desde pele cor-de-rosa, patas quentes, arritmia cardíaca, mudanças de comportamento, insuficiência renal, insuficiência do fígado, perda de consciência, inflamação do estômago, pancreatite. Olhem, isto é aqui. Mas pronto, vai até tremores, convulsões, cegueira, paragem cardíaca e morte súbita. Portanto, gente, se vocês ainda não estão assustados, eu quando vi isto pela primeira vez, eu fiquei um bocado assustada. Agora, deixem-me cá ver o que é que a malta diz aqui. O que é que a malta diz aqui? Bin está, ok? É difícil desinfestar a casa, eu depois já vou falar sobre isso, a casa com um chão de madeira. Eu depois já vou falar sobre isso, sim, que existe forma. Então o pente pode ser aquele tipo dos piolhos. Nunca vi um pente dos piolhos, mas é capaz de ser, se for daqueles muito fininhos, sim. Ok, Earth Dog, sim, eu sei que vocês não gostam. Kobe, eu sei, no outro dia vocês disseram que... oh meu Deus. Ok. Deixem-me cá ver. Melvin e o Red. Não é pouco ético um veterinário aconselhar a toma de Bravecto, não falo da parte comercial do negócio, eu falo mesmo dos princípios éticos. A verdade é que nós não sabemos, nós não temos a noção. Como é que eu hei de explicar isto? Eu própria, eu recomendava esta medicação a toda a gente quando trabalhava como enfermeira veterinária. Porquê? Porque eu não tinha noção. Para já, eu sei, podem dizer que isto parece um bocado estúpido, basta pensar com lógica, mas eu não sei, eu acho que tem a ver com a forma como nós tiramos o curso e quando começamos a trabalhar, nós aprendemos que temos que confiar nestas pessoas que nos vêm vender os medicamentos e as rações. E que aquilo que elas dizem é verdade e é isto que nós temos que seguir. E eu acho que nós nem pensamos de forma lógica, percebes? Portanto, eu durante muitos anos eu recomendei este Bravecto. Eu infelizmente tenho um bocado de vergonha de dizer isto, mas quando o Bravecto saiu, eu trabalhava no UK. E eu até fiz um curso de X horas, fiquei com um certificado e tudo. Eu era aquilo que se podia dizer uma enfermeira veterinária especializada em Bravecto. Percebes? Porque conhecia o produto de cima a baixo, de trás para a frente.
mas eu não sabia disto, porque normalmente o que acontece é que os representantes destas empresas de fármacos vão às clínicas e hospitais veterinários e vão falar contigo, trazem uns panfletos muito bonitos, ou até fazem uma apresentação, um PowerPoint muito bonito, isto é tudo fantástico, isto é tudo maravilhoso. Mas muitas das vezes, quando é um produto novo, nem sequer há assim tantos estudos, né? Só depois, isto do Bravecto, só depois de uns anos dos animais estarem a tomar esta medicação em que se realmente viu os outros efeitos adversos. Portanto, não é um pouco ético. Eu digo-vos, quem recomenda isto, os profissionais que recomendam isto, recomendam-nos com as melhores das intenções, ok? Não culpem os vossos veterinários. É mesmo porque, se calhar, estamos a pôr demasiado a nossa confiança e a nossa fé em lobbies, em empresas que só veem lucros e só querem lucros e não em empresas que realmente estão à procura do melhor. E não só, também temos que pensar qual foi a origem destes desparasitantes. A origem destes parasitantes foi para proteger os humanos. Ou seja, como estes parasitas transmitem doenças que também nos afetam a nós, humanos, no início, quando eles apareceram, aqui a ideia não era propriamente proteger os nossos animais, era proteger os animais de apanharem estes parasitas para nos proteger a nós humanos de apanharmos estas doenças também. Portanto, há aqui uma data de coisas por trás. Portanto, não culpem os vossos veterinários. Ok. Qual é a outra solução? Eu já vou falar mesmo delas. É da Pipoca Mel. Só chegaste agora. Não faz mal. Chegaste muito a tempo. Sim, é verdade. Existem imensos grupos no Facebook. Earth Dog diz. E não é só um, existem imensos grupos no Facebook com vídeos, feedbacks péssimos. Eu achei que iria ser muito forte eu trazer para aqui vídeos de animais a terem convulsões e ataques epiléticos depois de tomarem Bravecto. Eu estou só a dar informação. Depois procurem mais vocês próprios, se quiserem saber mais sobre isto e ver mais sobre isto. Mas sim, existem... É só procurarem, a sério. Ok, em caso de infestações de carraças ou pulgas. Eu já lá vou, minha gente. Eu já lá vou. Sim, da Debbie, já deste Bravecto até o ano passado. Ok. O Kobe toma Bravecto. Já vou dar alternativas, gente. Já vou dar alternativas. Ok. Se dermos bem, morrem com a água? Mais ou menos. Mais ou menos. Algumas são arrastadas pela água. Depende do shampoo que utilizam. Vai depender do shampoo que utilizam, porque como viram elas têm aquelas garrazinhas e conseguem-se agarrar pela vida, claro, literalmente pela vida. Sim, eu tenho muita falta de informação. Na faculdade, sim, começa logo na faculdade. Eu lembro que quando comecei a tirar o curso eu fui logo bombardeada com estes específicos medicamentos, deste laboratório específico, e as rações a mesma coisa. Portanto, começa logo na formação dos profissionais de veterinária. Ok. Sim, malta. Ok, formação de Advantage e Advatic. Assim, sinceramente, todos eles são... Falei mais do Bravecto porque realmente é aquele o mais grave, sinceramente, mas o Vectra também é terrível porque, para além de um princípio ativo, tem 3 ou 4, se eu não me engano, e todos eles têm efeito neurotóxico. E nas bulas eles dizem mesmo que pode afetar mamíferos. Que isto é o que eu acho incrível. Ok. Sim, nunca tiveram... A maior parte das pessoas nunca teve razão de queixa, mas vocês não querem ser aquela pessoa que tem a razão de queixa, percebem? Esse é o problema. Foi o Credelio que... Exatamente, o Credelio está na mesma lista que o Bravecto. Pronto, eu só estou aqui a falar do Bravecto, mas existe uma lista enorme. O Credelio é um daqueles que também é um neurotóxico que tem... está descrito em vários animais que teve... efeitos ai meu Deus, neurotóxicos. Ok. O Vecta 3D, mais uma vez, é um químico, é um neurotóxico. O George tomou, ao fim de umas horas tivemos que ir com ele para o hospital de urgência porque ele fez uma reação e por isso é que depois começámos a mudar-nos para os naturais. Muito bem, malta. Pronto, eu agora só vou falar mesmo muito rapidamente aqui do outro, porque também é outro dos mais usados e conhecidos, que é a coleira stress. E esta existe, pronto, também mais uma vez para cães e para gatos também.
Eu vejo muitos cães com estas coleiras. É mesmo super popular e, mais uma vez, eles dizem a mesma coisa. Ou seja, estas são as substâncias ativas e as carraças e as pulgas, para morrerem, têm que se alimentar do animal. Mais uma vez, eles dizem aqui que as doenças infecciosas por carraças não podem ser completamente excluídas. Ou seja, é exatamente como o Bravecto, percebem? Ou seja, elas não têm ação repelente. Isto não é um repelente. Isto é um químico em que o animal tem que se alimentar deste químico para poder morrer. Depois, eu achei isto muito interessante, porque realmente o que é diferente aqui da Seresto para a Bravecto é que tem uma ação repelente contra o mosquito. Mas isto é o que diz na bula. Que, apesar de uma redução significativa na incidência da leishmaniose ser demonstrada, o medicamento mostrou alguma eficácia variável contra o mosquito da leishmaniose, mas podem ainda haver picadas, portanto, transmissão de leishmaniose não pode ser completamente excluída. Mais uma vez, eles não nos conseguem, ou seja, nós estamos a dar químicos aos nossos cães e aos nossos gatos. E eles não nos conseguem garantir, ok, tudo bem, estamos a dar químicos, mas ao menos estamos a protegê-los a 100%. Aí está, estamos a dar químicos e não estamos a protegê-los. Que isto é o que eu acho mais grave, ou seja, se ainda me dissessem assim, ok, tu estás a dar um químico ao teu cão, mas assim estás completamente a prevenir estas doenças. Tu pões as coisas na balança, não é? Temos que pôr as coisas na balança e avaliar, ou seja, entre o que é benéfico e o que é prejudicial. Se começamos a ver quem é mais prejudicial por causa dos químicos, não é? Que estes químicos realmente têm muitos efeitos secundários e, ao fim e ao cabo, não estão a proteger os nossos animais contra estas doenças, uma pessoa fica aqui a pensar, então, porque é que eu estou a encher o meu animal de químicos, não é? Ok, vamos ver aqui. Só mais aqui. Sim, Goji, usas o Vectra e o desparasitante interno Milgomax. Eu hoje estou-me só a dedicar a pulgas e a carraças, senão estávamos aqui horas. Eu depois quero fazer outros lives sobre parasitas internos e sobre as doenças específicas da picada do mosquito e etc. Mas isto também não vos quero estar aqui a chatear muito, já estamos aqui quase há uma hora. Ok, sim, Bravecto, Credelio, Simparica, NexGard são aqueles que estão todos da mesma lista daqueles que têm efeitos secundários muito maus. Eu acabei por não dizer sobre a coleira Seresto, para terem uma noção. Pelo menos as últimas descobertas ligam a coleira Seresto a quase 100 mil incidentes em animais e a pelo menos 2.500 mortes de animais de estimação em termos globais que conseguimos ligar diretamente ao uso da coleira Seresto. Pronto, só para ter uma noção, procurem os estudos. Os estudos estão aí para qualquer pessoa ver. Ok, o Melvin fez reação alérgica. Sim, o George também fez. Nós também experimentámos, antes do Vectra, nós experimentámos o Seresto. E exatamente, ele, para além de ter feito reação alérgica aqui, como ele se coçava com as patas de trás, ele estava a ficar com uma dermatite horrível nas patas de trás. O Gil fez uma alergia à Excalibur. Mais uma vez, a Excalibur também é um químico, percebem? É tudo pelo mesmo princípio. Estamos a falar de inseticidas, acaricidas, pesticidas que têm efeitos tóxicos e a maioria deles podem provocar reações nos nossos animais. Sim, o teu antigo vet achava que eras louca por não dares Bravecto. Então imagina eu que vou e digo que faço tudo natural, interior e exterior. Toda a gente acha que eu sou louca. O Excalibur é muito diferente. É simplesmente um componente diferente, mas ao fim e ao cabo eles acabam todos por ter mais ou menos os mesmos efeitos. Outra coisa que eu queria também aqui mencionar. Houve aí uma altura que eu vi muitos stories no Instagram e as pessoas a dizerem e a partilharem. Eu achei bonito, achei super bonito. Se escovares o teu cão, coloca o pelo do teu cão lá fora para os passarinhos usarem para fazerem o ninho.
Atenção, malta. Se vocês dão estes químicos aos vossos animais, não façam isso, por favor. Existe um estudo da Noruega em que eles de um momento para o outro começaram a ver que havia vários ninhos em que eles encontravam passarinhos acabados de eclodir dos ovos mortos. E o que é que eles começaram a encontrar em comum nesses ninhos? Pelo de cão. Pelo de cão infectado com estes químicos. Se vocês escovam os vossos cães, dão estes químicos aos vossos animais e depois escovam o pelo e põem na rua para os passarinhos fazerem ninhos, os pássaros vão entrar em contacto com estes químicos que são altamente tóxicos para eles. Portanto, em vez de estarem a ajudar, eu sei, o pensamento por trás é lindo, achei maravilhoso, mas se dão químicos aos vossos animais, por favor, não façam isto, porque em vez de estarem a ajudar, estão a prejudicar, ok? Portanto, fica aqui uma atençãozinha, por favor, não o façam, ok? Portanto, agora vamos realmente avançar para a parte que vocês querem, que é os repelentes naturais. Ok. Repelentes naturais. Vamos então aqui procurar este slide maravilhoso. Já são slides maravilhosos. Digam-me lá. Eu esforcei-me, malta. Eu esforcei-me. Ok. Repelentes naturais. Hoje em dia há tanta coisa, minha gente. Há tanta coisa. Já não há necessidade. Não há necessidade de nós irmos para químicos. É convosco. Vocês falem com os vossos veterinários e tomem as vossas decisões. Mas o que interessa aqui é vocês terem informação toda, e depois de terem a informação toda, façam as vossas decisões. Mas façam as vossas decisões de forma consciente. E existe tanta coisa hoje em dia. Existe sprays, existe pipetas, existe soluções para o pelo. Existe coleiras repelentes naturais. Ou seja, podem usar coleiras na mesma, mas têm repelentes naturais, têm óleos essenciais lá dentro. E existem umas novas coleiras, são as coleiras AM, que eu já vou falar sobre elas. E existem shampoos repelentes, que têm óleos repelentes lá dentro. Existem dispositivos repelentes por ultrassom, gente. Já estamos aí, a tecnologia. Sprays para o ambiente, específicos para o ambiente. E algo que eu vou falar aqui, que é a terra de diatomáceas. Portanto, não há desculpas. Desculpem, mas não há desculpas hoje em dia. Portanto, vamos então começar a falar sobre todos estes repelentes naturais. Mas eu vou começar primeiro com um e depois com outro, que isto vai ser lindo. Vocês vão me matar aqui. Ok, vinagre de cidra vai ser o primeiro que eu vou falar aqui. É algo super simples que todos nós podemos ter em casa, vinagre de cidra, normalmente o bio. Eu aconselho o bio. É claro que podem usar outro qualquer, mas pronto, nós queremos o melhor para os nossos animais, às vezes, se forem como eu, o melhor às vezes vai para eles, o bio vai para mim. Portanto, vinagre de cidra bio. O que é que vai fazer aqui o vinagre de cidra? Ou seja, a acidez do vinagre vai fazer com que o cão seja menos apetecível, menos saboroso, como eu dizia, para as pulgas e as carraças, porque realmente vai ter aqui um efeito, vai de dentro para fora. A dosagem, isto pode-se dar tanto a cães como para gatos. Portanto, em termos de dosagem, para cães vai depender do tamanho do cão, portanto, entre 1/4 a meia colher de chá de vinagre de cidra, uma vez ao dia, ou se quiserem até podem espaçar. Para gatos é um bocadinho mais difícil, porque a maioria dos gatos não vai gostar do sabor disto, no cheiro, já sabem como é que os gatos são. Os meus gatos eu já tentei de várias formas, sinceramente, eles não gostam, mas pronto, há gatos que realmente conseguem comer isto na alimentação, e uma dica muito boa é misturar com caldo de ossos. Se misturarem um bocadinho, só 1/4 colher de vinagre de chá, é a mesma quantidade muito pequena. Se misturarem com o caldo de ossos, o cheiro do caldo de ossos vai acabar por mascarar aqui um bocadinho o sabor e o cheiro do vinagre em si.
Ok, segundo, e este eu faço, pá, matem-me, venham-me agora com a polémica toda para cima de mim. Alho, gente. Sim, eu disse, alho. Eu volto a repetir, alho. Ora bem, vamos lá aqui falar sobre este ingrediente que vai ser aqui muito polémico. O alho é parente da cebola. Parente da cebola. E a cebola, sim, é super tóxica para os animais. E é tóxica para os animais porquê? Porque a cebola tem grandes quantidades de tiosulfato. E o tiosulfato, se é ingerido em grandes quantidades, tanto nos cães como nos gatos, pode causar algo que se chama uma anemia hemolítica. Ora bem, o nosso amigo alho tem 10 vezes menos tiosulfato que a cebola. Ou seja, em comparação com a cebola, tem uma quantidade mesmo muito, muito pequena. De onde é que veio este mito da toxicidade do alho? Se nós olharmos até mais ou menos à década dos anos 90, o óleo de alho, o alho em pó, eram super usados nas rações e nos biscoitos para torná-los mais apetecíveis. Só que, entretanto, quando chegou no ano 2000, houve um grupo de cientistas japoneses que publicaram um estudo. E o que é que eles fizeram no estudo deles? Eles administraram por sonda intragástrica extrato de alho a cães durante uma semana. E a quantidade que eles fizeram foi... Por um cão de 15 kg, eles estavam a forçar o cão a ingerir diariamente 15 dentes de alho. Para um cão de 15 kg. Ou seja, no total, numa semana, estes cães deste estudo comeram 105 dentes de alho. Mesmo comendo tanto alho, nenhum dos cães deste estudo morreu ou teve sintomas. Simplesmente o que eles viram foi que realmente as hemácias, ou seja, os glóbulos vermelhos, ficaram alterados. Mas eles deram a conclusão com este estudo que o alho era tão tóxico como a cebola e não deveria ser dada a animais. Entretanto, ao fim de 4 anos, em 2004, a mesma equipa de cientistas japoneses fez uma revisão ao estudo e publicou o estudo a dizer que, afinal, o alho em doses adequadas não é tóxico. Muito pelo contrário, é um alimento completamente seguro e com vários benefícios. Só que o estudo de 2000 já lá estava e foi esse que ficou. O de 2004 ninguém lhe deu atenção. Porquê? Porque nós ficamos muito mais impressionados, não é? Com as coisas negativas do que as coisas positivas. Portanto, o de 2000 colou. O de 2004, a revisão que eles fizeram e todos os outros estudos que vieram por aí, toda a gente ignora. Esta é a realidade. Agora, vamos falar o porquê que o alho, então, tem tantos benefícios para a saúde. Por causa da alicina. A alicina é que é realmente aqui o grande responsável dos benefícios do alho. Mas isto é muito interessante, porque a alicina não existe no alho. Ela não existe naturalmente no alho. Então, como é que a alicina aqui aparece? Ou seja, só quando... E tem que ser alho cru, minha gente. Só quando trituramos, cortamos ou mastigamos o alho cru é que uma enzima do alho, que é a alinase, vai se associar a uma proteína, que é a alina, e elas vão formar a alicina. Para isto acontecer, nós temos que realmente triturar o alho cru. Só com alho cru é que funciona. Nada de comprar aqueles alhos congelados que já vêm sem casca ou alho em pó. Não, nada disso tem alicina. Ela tem que ser triturada, temos que esperar 10 minutos e só depois é que podemos oferecer aos nossos animais. Esta alicina tem propriedades não só para parasitas, como repelente de parasitas
externos, como também tem aqui uma função de desparasitante para parasitas internos. O que a alicina vai fazer em termos de repelente natural para parasitas externos, vai mudar aqui um pouco o sabor. Aliás, todos nós sabemos, se comemos muito alho, parece que sai o cheiro pelos nossos poros. Nunca tiveram ao pé de alguém que comeu uma refeição assim mesmo carregada de alho e depois a pessoa parece que toda ela, não é só o alho, toda ela cheira a alho. É precisamente o mesmo conceito. Ou seja, os parasitas odeiam este cheiro e aqui o que vamos fazer é que os parasitas sintam o cheiro dos nossos animais e pensem assim, meu Deus, não, ao pé deste não, isto não é comestível. Portanto, o alho tem realmente aqui esta grande propriedade. Portanto, o que é recomendado no que toca a doses? Pronto, doses para cão. Temos aí as doses. Façam um print screen, por favor, que é para eu não dizer isto tudo. Mas pronto, como estão a ver, é pequenas quantidades. O estudo que foi feito em 2000 falava de 15 dentes de alho durante uma semana. E mesmo assim nenhum deles morreu. Estamos aqui a falar de quantidades muito pequenas de alho para serem dadas 3 vezes por semana. É o recomendável. Nesta altura do ano, se o animal tiver realmente numa zona endémica com muitos parasitas, pode-se dar diariamente, mas pelo menos num dos dias da semana tem que se fazer uma pausa. Eu, com 3 vezes por semana, no George, acho que é mais do que suficiente. Não dou mais do que isto. Mas isto tudo vai depender da vossa localização e se existem muitos parasitas nas zonas onde vocês vão passear com os vossos animais. Para gatos, sim, gatos também está descrito que podem comer alho, mas é em doses muito mais pequenas. E aqui com gatos temos de ter um bocadinho de cuidado, porque para além deles provavelmente eles não vão gostar, eles podem fazer alguma reação. Então se tivermos que começar a dar mesmo doses, uma lasquinha, está tudo bem, mais uma lasquinha, até ao máximo de 1/4 de dente de alho pequeno. E quando digo pequeno é mesmo daqueles pequeninos, tipo os mais pequeninos, parece os filhos dos outros todos, 1/4 desses, ou seja, uma quantidade mesmo muito pequena, no máximo 3 e 4 vezes por semana. E nisto estou a falar de gatos que vão à rua, que estão todos os dias na rua numa zona endémica. Se não é o vosso caso, não há necessidade de darem alho ao vosso gato. Isto é só para quem quiser atacar em diferentes frentes, não é? Eu já vou falar de outras coisas que não sejam estas tão polémicas como o alho. Por isso aguardem, tá bom? Mas atenção, isto não é só tudo maravilhoso. Existem realmente contraindicações. Nem todos os animais podem comer alho. Não é recomendado nem para cachorros nem para gatinhos. Não é recomendado para animais que façam medicação com um efeito anticoagulante, porque aqui o alho também pode ter algum efeito anticoagulante, então nós não queremos aqui misturar. Existem raças um pouco mais sensíveis ao tiosulfato, principalmente as raças japonesas, como o Shiba Inu e a Akita. No caso destas raças, dar metade da dose ou dar menos vezes por semana, ou se não querem arriscar, não deem então. Optem por outras opções que eu já vou falar. Deve ser evitado em animais com anemia, contagem de plaquetas baixa, febre da carraça e trombocitopenia imunomediada. Ok? Portanto, vamos ver onde é que estamos aqui. Ok, isto foi o mais polémico deles todos, eu juro. Aqueles que ficaram muito ofendidos, eu peço imensa desculpa. Eu, quando ouvi pela primeira vez falar em alho, eu também fiquei chocadíssima. E quem falou em alho foi o João da Dog Summit, e eu fiquei chocadíssima numa live deles e fiz imensas perguntas. Portanto, se ficaram chocadíssimos comigo e já estão a dizer isto é uma treta, eu não sei o que é isto, não funciona. Como eu disse na altura, tudo bem, não gostem, desliguem o live. Mas se quiserem continuar a aprender, aqui vamos agora. Vamos agora falar sobre óleos essenciais. Este aqui, o óleo de Nimo ou Amargosa, mas normalmente nós vemos óleo de Nimo mais nos rótulos. É mesmo daqueles que é o mais utilizado, porque ele é mesmo super eficiente. Ele repele pulgas, carraças, mosquitos, moscas, piolhos, ácaros,
E já está mesmo descrito que o NIM pode mesmo afetar o sistema nervoso central de parasitas e retirar a necessidade de reproduzir, deles reproduzirem. Portanto, este é capaz de ser o único, atenção, o único óleo, é um óleo natural que pode mesmo quebrar aqui um bocado aquele ciclo da pulga que eu estava a falar, porque elas deixam de se querer reproduzir, então quebramos aí um bocadinho um ciclo. O NIM também é super bom por causa disto mesmo, para tratar jardins ou em caso de infestações de pulgas. Até podem pôr no spray e pôr nas camas dos animais e tudo, se tiverem infestações de pulgas. Este é daqueles que eu mais utilizo, é mesmo o de NIM. Depois temos um que não é, normalmente nós não vemos muito, mas é o óleo de catnip, ou da erva dos gatos. Também é super eficaz. Há estudos que dizem que o seu efeito é tão eficaz como um repelente sintético que é o DEET. Não é tão visto aqui em Portugal, mas o DEET é bastante utilizado nos Estados Unidos e eles, em comparação, viram que o seu efeito é tão eficaz como o outro. E tem uma capacidade de repelir, principalmente os mosquitos, muito forte, mas também repele as pulgas e as carraças. Ou seja, estes óleos, quando os nossos cãezinhos estão a passar e a carracinha está lá ali, com aquelas coisinhas, né, a cheirar, ela sente o cheiro e, ai não, para ali não salte. Não, ali não, isto cheira mal. É um bocado essa a ideia, percebem? Ok, vamos avançar. Existem muitos mais óleos, eu não vou falar de cada um, vou pôr aqui uma lista. Temos óleo de gerânio, erva cidreira, eucalipto, lavanda, citronela, mas temos muitos mais. De limão, eles odeiam cítricos são ótimos repelentes. Ou seja, todos estes óleos naturais têm efeito repelente para parasitas e todos eles podem ser encontrados em produtos como as coleiras, as pipetas, os sprays, os shampoos, as soluções tópicas, essas coisas todas. Ok, malta, vamos fazer aqui uma pausa, que é para eu ver os comentários, que eu estou a ver que isto aqui, principalmente depois da conversa do alho, não é? Depois aqui da conversa do alho, vamos cá ver o que é que temos aqui. Está lindo, Marta, obrigado, Kobe. Sim, Gil, já estás vinagre, muito bem. Eli, e o fígado e o estômago? Não percebi. Queres reformular a pergunta, se ainda aí tiveres? E o fígado e o estômago? O que é dos desparasitantes? Se quiseres reformular a pergunta, eu tento responder. Ok. Também já estás a dar alho, Gil. Ótimo. Tânia, o alho também é tóxico. Tal como eu expliquei, por causa daquele estudo, pensava-se realmente que o alho era super tóxico por causa do tiosulfato, por ser tão tóxico na cebola, mas realmente as concentrações são muito diferentes. Eu dou alho desde que o George tem 1 ano e ele está ótimo. Conheço imensa gente que dá alho todos os dias, há anos e sempre que fazem análise, os animais estão fantásticos, não têm qualquer problemas de anemias, nem de coisas anormais no sangue, portanto, não sei, faz os teus próprios estudos, eu estou-te a dar esta informação, mas procura ver os estudos, procura estes estudos dos japoneses, não só o de 2000, mas o de 2004 da revisão, que é para veres. Daisy, tens imenso receio de dar alho, gostavas de experimentar? Nada como experimentar, podes experimentar com uma quantidade mesmo muito pequenina, ver como é que ela reage e depois, aos poucos e poucos, ir vendo, ok? Sim, éder, pipoca e mel, dado na quantidade certa, não prejudica nada os nossos patudinhos. Muito pelo contrário, o alho tem imensos benefícios. Sim, Gil, eu sei que já compraste óleo de NIM. Supostamente, óleos naturais não podem causar convulsões aos animais. Minha gente, estamos a falar de coisas naturais, mas como qualquer, seja coisas naturais ou seja coisas químicas, nós também podemos ser alérgicos a coisas naturais. Há pessoas alérgicas ao pólen, há pessoas alérgicas a alimentos, são coisas naturais e mesmo assim nós somos alérgicos. Ao ponto de ter convulsões, quanto muito um choque anafilático, se for algo que o animal realmente é muito alérgico. Mas as possibilidades disso acontecerem são muito mais baixas do que com os químicos, eu diria. Pelo menos eu ainda não ouvi nenhum caso descrito de convulsões em animais por se utilizar óleos naturais. Claro que se usares um óleo diretamente no animal, sim, está demasiado concentrado, pode causar alguma reação.
Mas quando usamos estes óleos, ou os produtos que têm estes óleos, são super diluídos, ok? É aí a chave. Eles são super diluídos. Se tu agarrares num óleo essencial e tu próprio puseres aqui, se calhar vais ter uma reação. Mas se for diluído, não vais ter reação nenhuma. Eu estou sempre a pôr, quando vou à rua, eu ponho e utilizo o spray do George, que eu depois vou dar a receita, em mim própria como repelente de mosquitos. É fantástico. Onde se compra estes óleos? Pronto, normalmente em ervanárias. É assim, estes óleos, quando é para cães, se forem, depende do cão, se forem cães, se estamos a falar de um cão de 1 kg, se calhar convém irmos mesmo comprar óleos essenciais, não para humanos, mas para animais. Existem específicos para animais. Mas para cães normalmente não são assim tão sensíveis e como não vão lamber o seu pelo tanto, podem usar, desde que sejam óleos essenciais, mesmo próprios para uso na pele humana. Se for para gatos, já tem que ser óleos essenciais para animais. Porquê? Porque os nossos gatos lavam-se, estão constantemente a lavar-se, estão constantemente a ingerir, portanto temos de ter a certeza que são óleos essenciais que foram testados em animais e que são seguros mesmo para os nossos gatos que estejam pronto, a lavar-se. Portanto, mesmo sendo um produto natural, não dar, se o produto não tiver descrito que se pode dar também em gatos, não darem por esta razão, ok? Se tiver descrito que podem dar para gatos, podem dar em gatos. Alguns deles dá para gatos e dá para cães. Se só disser cães, não ponham nos vossos gatos, ok? Temos que pensar nisto. São espécies diferentes, com hábitos diferentes. Onde se pode comprar estes óleos? Pronto, como eu estava a dizer, o celeiro, ervanárias, até na Amazon já se encontra. Existem tantos sites que vendem coisas naturais. Eu, por exemplo, eu compro os meus na Amazon e na página do George eu tenho lá os favoritos do Amazon, na bio dele, e estão lá os óleos que eu uso. Eli, não são para ingerir, é para uso tópico. Ok, Eli, pensavas que era para ingerir. Não, é para uso tópico, ok? Isto é para uso tópico, isto não é para eles comerem. Só o vinagre de cidra e o alho é para eles ingerirem. Todos estes óleos que eu vou falar são para serem dados externamente, ok? Ok, pronto, eu não estava a perceber. Ok, Goji, usas a toalhita de citronela, ok? Ok, ótimo, bom, sim, realmente repele mosquitos, é muito bom. Impacto do vinagre de maçã nos órgãos dos patudos. Até em nós tem impacto. Se não é demasiado ácido, estamos a falar de uma quantidade mesmo muito pequena. É claro que se estamos a falar de animais que se calhar têm problemas gastrointestinais, não deem, não é? Se estamos a falar de animais que se calhar já tiveram uma úlcera gástrica ou têm problemas mesmo digestivos, não deem. Estamos aqui a falar de como prevenir coisas para animais saudáveis. Eu não estou aqui pronto, mais uma vez, não podemos estar a generalizar, eu estou-vos a dar opções, mas cada indivíduo é um indivíduo, logo vocês, eu estou-vos a dar a informação e depois vocês têm que ver para os vossos animais se estas são soluções possíveis ou não, se é demasiado ácido. O estômago dos nossos cães tem um pH de 1 e 2, cães e gatos, portanto o vinagre é demasiado ácido. Não é mais ácido que o pH dos estômagos deles, mas como eu estava a dizer, para animais com problemas gastrointestinais, não sei, se é esse o caso, então falem com os vossos veterinários em relação a isto. Ok, minha mãe, ok, vai já para assistir, sim, chama para ela vir assistir esta live, sim. Ok, Kika, posso decidir começar com o vinagre e se será suficiente, posso dar o alho também, ou se escolho um, não faço, podes fazer os dois, aí está, não há qualquer tipo de problema. Eu, por exemplo, eu não os dou o vinagre, eu só dou o alho e depois ponho o spray, e isto é o suficiente. Tenho estado atenta, como há muita carraça, se é necessário eu reforçar. Ainda não foi necessário eu reforçar. Portanto, se te sentes mais segura a começares primeiro com o vinagre e não ir já para o alho, porque realmente há aqui o medo do alho, não há qualquer tipo de problema. Se queres começar a dar os dois ao mesmo tempo, não há qualquer tipo de problema. Alterna, em vez de dar no mesmo dia. Um dia dás vinagre, no dia em que dás vinagre não dás o alho, ou seja, o alho dás 3 vezes por semana, mas no dia em que dás o vinagre não dás o alho.
Pronto, podes fazer assim, porque assim se houver alguma reação consegues identificar se foi uma reação ao alho ou se foi uma reação ao vinagre. Os cães que se lambam o George lava-se imenso e não tem qualquer tipo de problema porque estes óleos estão mesmo em doses mesmo muito diluídas. Nos nossos gatos é que pode ter alguns problemas porque eles estão constantemente a lavar-se, não é como os nossos cães que lavam-se mais em zonas, né? Eles são limpinhos depois de ir da rua, mas os gatos estão constantemente a lavar-se, portanto, daí por ter um pouco mais cuidado. Sim, Tânia, vê o estudo, a sério, não vais só por aquilo que eu estou a dizer, vejam, façam as vossas pesquisas, não vão só pelo que a Marta, a tutora do George, está aqui a dizer, ok? Façam os vossos próprios estudos e cheguem às vossas próprias conclusões. Portanto, vamos avançar, malta, que está a ficar tarde. E imaginem se eu falasse dos outros parasitas. Ok, coleiras EM. Então, o que é este EM? Este EM é um acrónimo para o Effective Organisms. Isto são muito interessantes, estas coleiras, porque basicamente estas coleiras, isto é uma tecnologia em que estes micro-organismos são cozidos em tubos de argila e depois estes micro-organismos são benéficos e cria-se aqui uma sinergia entre entre os tubos de argila e os micro-organismos e depois estes micro-organismos, como é que isto vai funcionar? Isto é o que se pensa, não é? É através de ondas infravermelhas distantes. Que conseguem chegar até profundidades de 7, 8 centímetros e, de alguma forma, estas ondas vão melhorar a circulação sanguínea, vão remover aglomerado de células sanguíneas, vão penetrar nos tecidos dos animais e realmente ter aqui, estimular a circulação sanguínea nos músculos, nos órgãos internos, ajudar a eliminar toxinas. Basicamente, o que é que isto faz? Melhora o sistema imunitário dos nossos animais e faz com que eles sejam menos apetecíveis. Este está, de alguma forma, eu não consegui encontrar nenhum estudo em concreto, de alguma forma, realmente, eles conseguem melhorar aqui os nossos animais e evitar que as carraças e as pulgas se prendam nos nossos cães e nos nossos gatos. O que se pensa é que as carraças não gostam do meio ambiente que é criado por estes micro-organismos que estão nestes tubos de cerâmica. Agora, como é que se deve usar para elas serem realmente eficazes? O que é que se observou? Que para elas serem eficazes, o animal tem que usar isto 24 horas. Ou seja, se queremos realmente aqueles benefícios todos que eu estava a falar, daquelas ondas infravermelhas, não é? Que vão melhorar o organismo do animal, o animal tem que usar isto 24 horas por dia, não é só antes de ir para a rua. E, por causa de toda esta ação que tem que acontecer no organismo do animal, pode demorar até 4 semanas a funcionar. Ou seja, não é uma daquelas coleiras que a gente põe e começa realmente a funcionar. É uma daquelas que vocês começam a pensar, ok, então em abril começa a altura das pulgas e carraças. Então, em março, início de março, eu vou colocar esta coleira. Como é que ela funciona? Temos que ativá-la. E para ativá-la é colocá-la em água morna, molhar e depois deixar secar ao sol. E de alguma forma, esta pequena rotina ativa e reativa estes micro-organismos para eles funcionarem. Nesta altura do ano, em que há muitos parasitas, o ideal é mesmo ser de 15 em 15 dias, que é para termos a certeza que a coleira está mesmo a funcionar a 100%. Muita atenção para animais que, para além de usarem estas coleiras, se usarem outras coisas naturais que contenham óleos, tenham atenção para os óleos não entrarem em contacto com a cerâmica, que é para não haver aqui interferência com os micro-organismos. Não há problema nenhum dos animais nadarem, não há problema nenhum,
mas tem que se ter alguma atenção com piscinas e com os químicos de piscinas, ou seja, piscinas com químicos, o ideal seria mesmo evitar, que é para termos a certeza que estes químicos não vão entrar em conflito aqui com estes micro-organismos. E o ideal mesmo é renovar a cada 12 meses, ou seja, elas até duram mais, duram muito mais. Mas o que se começou a ver é que depois de 12 meses realmente parecia que criavam aqui, perdiam aqui um bocadinho a eficácia. Portanto, ultimamente o que se anda a recomendar é que elas sejam renovadas a cada 12 meses. De qualquer forma, uma coleira que dura 12 meses e que só tem que realmente reativar com água, opá, eu acho que é fantástico. Elas funcionam com pulgas e carraças. Infelizmente, pelo menos ainda não se notou que elas tivessem grande ação em termos de repelir mosquitos. Mais uma vez, eu quero dizer que não existem propriamente estudos científicos a comprovarem a ação desta coleira. O que existem é testemunhos de milhares de tutores de animais, milhares mesmo, que utilizam e realmente veem resultados e veem que tem um efeito repelente. Porque isto é só micro-organismo, não tem um ingrediente ativo, ok? Portanto, ai meu Deus, que eu ainda entorno aqui a água. Perguntas, vamos cá ver aqui os comentários. Daisy, sim, eu ainda não usei, mas já li muito sobre elas e já falei com muita gente que utiliza e os resultados parecem mesmo super promissores. Portanto, parece mesmo uma ótima opção. É necessário colocar boris. O que é aconselhável é 30 em 30 dias, mas sinceramente este ano, como as coisas estão, nesta altura do ano em que há tanta pulga e tanta carraça, também é uma coisa que demora 10, 15 minutos. Meter em água e deixar a secar de 15 em 15 dias, só para termos a certeza que está mesmo 100% a funcionar, acho que não custa nada. Sim, com água normal ou fria, sim, também resulta. Acho que não vai fazer, a não ser que seja água gelada. Se for mesmo gelada, acho que é preferível a água morna. Ok, rio e mar. E exatamente, é da pipoca e mel, exatamente. Isso é o ideal. Eles podem ir, assim, pronto, se for água do mar, pronto, para retirar o sal realmente da coleira. Portanto, porem água normal e para elas ficarem ativadas e ficarem sem o sal. Oli, encomendaste a tua ontem. Ótimo! Sim, quem usa pipeta, como eu estava a dizer, quem usa pipeta pode conjugar com estas coleiras. Temos é que terem atenção para o óleo, ou seja, se vais pôr uma pipeta que contém óleos e vais pôr na mesma zona da coleira, para não entrar em contacto, percebes? Ou então, se vês que entra em contacto, depois metem água para reativar e para tirar estes óleos. Para limpar, podem usar, não usem só água, mas se, imaginem, a coleira está muito suja ou tem óleos, podem usar uma escova de dentes usada ou uma daquelas escovas para as unhas muito macia, só para ajudar a retirar tudo. Tens alguma ideia dele aqui? Ao peso do cão? Não, penso que não há. Penso que não há. Aquilo que eu não vi nada a falar sobre isso. Queres saber que pipetas são menos prejudiciais? Vou falar sobre isso, gente. Aí está. Convém usar mais alguma coisa. Porque, como eu estava a dizer, elas parecem realmente ter ação contra pulgas e carraças, mas não como mosquito. E principalmente nesta altura do ano, não se guiem só por um produto. O que funciona aqui é uma mistura de produtos, seja uma coleira e uma pipeta, seja esta coleira e um spray, ou seja, misturar aqui algumas coisas para termos a certeza que os nossos animais realmente estão protegidos. Ok, malta, onde é que eu estou? Terra de Atomáceas. E isto... Ok, espera. Já falei sobre óleo de Neem, sim, óleo, sim. Já falei, portanto. Terra de Atomáceas. Portanto,
tem que se... Ai, ficou ali cortado. Mas pronto, o que eu queria dizer é que tem que se usar de qualidade alimentar. Existem dois tipos, tem que ser a de qualidade alimentar, que é mais segura para nós usarmos. O que é esta terra de diatomáceas? Ela é formada por umas algas com conchas siliciosas. As algas em si já estão mortas, mas as cascas permanecem. E estas cascas, o que... basicamente o que elas vão fazer é ao entrar em contacto com o inseto e o inseto a mexer-se, elas vão arranhar aqui esta camada de quitina exterior do inseto e eles acabam por morrer de desidratação. Basicamente eles desidratam até à morte. Portanto, aqui a terra de diatomáceas é mesmo muito boa no que toca a grandes infestações para colocar em jardins, não é? Sabemos que o nosso jardim está infestado de pulgas ou de carraças. É muito bom para colocar no jardim, é muito bom para colocar nas próprias, em casa, mesmo dentro de casa. Soalhos de madeira, há bocado acho que foi o Bino, estava a perguntar. Soalhos de madeira é seguro para colocar em soalhos de madeira e dentro de casa. Agora, como é que se pode fazer, como é que se deve fazer isto? Portanto, pode ser utilizado em zonas exteriores e interiores. Uma vez em contacto, principalmente aqui quando estamos a falar de infestações de pulgas, que é o mais difícil, mesmo o mais difícil de erradicar, pôr em casa, por exemplo, nas zonas, principalmente zonas escondidas, que elas adoram e com pouca luz, pôr o pó e deixar durante a noite, porque elas, depois de estarem em contacto com o pó, ao fim de 4 horas, elas morrem. Elas morrem por desidratação. Portanto, o ideal é mesmo, se tiverem uma grande infestação, podem utilizar este pó em casa ou no exterior e depois de 4 horas em casa podem aspirar tudo muito bem e vão aspirar as pulgas mortas e se for no jardim podem também, quer dizer, varrer eu não diria muito porque podem inalar, mas passarem com uma mangueira, ótimo. Portanto, ela aqui é mesmo muito eficaz com as pulgas. E porquê? Lembram-se do ciclo de vida das pulgas? Elas aqui vão atuar nos outros 95%. Elas vão desidratar os ovos, elas vão desidratar as larvas, elas acabam mesmo com o ciclo todo. Por isso é que a terra de diatomáceas é muito boa. Se ela é prejudicial para os animais, é assim, não é prejudicial, a não ser que entre em contacto com as mucosas ou que eles respirem muito pó. Mas isso até para nós pode ser, ou seja, quando estamos a fazer, quando estamos a fazer isto, ok, é um produto natural, mas de qualquer forma temos que ter algumas precauções em como estamos a fazer, não é assim à maluca, não vamos andar a tirar pó, ok? Vamos espalhar o pó com calma, nós podemos pôr os animais noutra divisão, nós podemos usar máscaras pelo simples não vá nós termos um pouco mais de sensibilidade, mas é seguro, tanto que até em grandes infestações pode-se mesmo colocar em cima dos nossos animais, e não só a terra de diatomáceas tem um efeito desparasitante interno, então pode-se misturar na comida, mas isso vai para outro live, ok? Portanto, terra de diatomáceas é mesmo espetacular. Eu vou só pôr aqui, para quem quiser tirar print screen, de como utilizar diretamente nos animais. Aí está, como está aí dito, colocar uma toalha sobre a cabeça para que o pó não entre nos olhos nem nas mucosas, e pode-se esfregar pelo corpo do animal todo. Se quiserem utilizar diretamente nos animais, só mesmo se tiver uma grande infestação, porque da mesma forma que desidrata aqui as nossas pulgas, também pode desidratar aqui um pouco a pele dos nossos animais. Portanto, não é uma coisa que possa ser usada todos os dias, ou seja, vocês têm uma grande infestação, querem acabar com ela, não querem usar químicos, podem usar terra de diatomáceas, deixar atuar e depois passar água no animal e pronto, e elas morrem. E é seguro tanto para cães como para gatos. Pelo menos é assim que está descrito. Malta, estou a ficar seca. Vocês devem estar fartos de me ouvir. Pronto, eu tenho só aqui esta imagem só para vocês terem aqui uma noção. Quanto tempo de atuação no animal? 4 horas também.
4 horas também, aí está. Ou seja, aqueles pozinhos, é claro que estão a pôr uma quantidade muito mais pequena, não é? Do que se estivessem a espalhar, mas irá ser mais ou menos a mesma coisa. Isto é o tempo máximo. Podem matar até as pulgas em menos do que 4 horas, mas pelo menos para termos a certeza que mata as pulgas, o que está descrito é as 4 horas, ok? Portanto, como podem ver, elas vistas ao microscópio são assim. Portanto, é isto que vai arranhar os nossos parasitas e que vai acabar por quebrar ali aquela quitina, né, que é aquela carapaça exterior que eles têm e que vai acabar por matá-los, ok? Pronto, só para vocês terem uma noção. Agora, malta, a tão falada receita que o George usa. Aqui está, a tirem print screen. Aqui está, isto é o que eu uso. Esta receita é inspirada, não é exatamente a mesma, é inspirada numa das pessoas que escreveu este livro, que é a doutora Karen Becker. Ela é uma médica, é das médicas de medicina veterinária integrativa mais conhecida do mundo. Ela escreveu aqui este livro fantástico. Se ainda não leram, comprem, leiam, toda a gente devia de ler. Este é em inglês, mas acho que a tradução em português já está disponível. E esta é a receita dela. A única coisa que eu mudei foi a quantidade de vinagre, porque parecia que o George era um bocado sensível ao cheiro do vinagre. Aí está. Esta é a receita, mas depois vocês vejam como é que fazem com os vossos animais, estão a ver? Ela aconselhava, era quase 120 ml de vinagre de cidra, e eu fui diminuindo até ver que era uma dose com que o George estava confortável e continuava a ter, a ter a função que tem. Portanto, aí está água. Normalmente eu uso água filtrada, não uso água da torneira. Vinagre de cidra bio. E eu uso as primeiras, ok? 10 gotas de óleo de neem, este não precisa de ser essencial. 10 gotas de óleo essencial de catnip. E eu gosto do óleo essencial de gerânio. Eu gosto bastante deste, acho que tem uma ação mesmo muito boa com os outros dois. Mas qualquer outra das outras que estão aí descritas são ótimas, ou seja, de erva cidreira, eucalipto ou citronela também tem uma ação repelente. Portanto, se for muito difícil de encontrar o óleo essencial de gerânio, que não é muito fácil, vocês podem optar por outros. Portanto, agora, eu não estou a pensar só nos nossos cãezinhos, meus amores. Eu estou a pensar também nos nossos gatinhos. E nos nossos gatinhos, esta é chapado a receita que ela tem. Portanto, como nos nossos gatinhos, temos de ter um bocadinho mais cuidado aqui em termos de, né, como eles lavam o pelo deles, o que é que realmente podemos usar. Como eu tinha dito, usar apenas óleos que estejam descritos que são seguros para animais e usar nestas concentrações, nem mais nem menos. Não substituírem nenhum, porque não queremos cair aqui num erro de dar um óleo essencial de alguma planta que possa ter um efeito tóxico para gatos. Portanto, esta não inventem, ok? Não inventem mesmo. Portanto, se a receita vem no livro. Olha, eu li o livro já há algum tempo. Já nem me lembro, porque eu entre ler o livro, ver as entrevistas dela, ver os vídeos do YouTube, eu chego a um ponto em que eu começo-me a confundir e eu depois recebo os newsletters dela. Já não me lembro se vem no livro, sinceramente. Se alguém já leu o livro e quiser responder aí ao Boris, é capaz, é bem capaz, mas eu já vi tanta coisa, sinceramente, dela, depois começo a confundir de onde é que eu vou adquirindo a informação toda. Na FNAC, não sei se está na FNAC, eu comprei na Amazon. Ok? Lincoln, está na tua lista. Ok, mas ainda não viste o português. Eu sei que eles anunciaram que, sim, que iam lançar com traduções em português. Português de Portugal e português do Brasil. Entretanto, não sei se já está disponível. Portanto, isso tem mesmo que ser vocês a pesquisar. Agora, malta, vamos passar à frente. Estamos quase a acabar, a sério. Eu não pensei que ia demorar tanto tempo. Estamos quase aqui a 2 horas. Muitos parabéns por estarem a aguentar isto comigo.
Kobe, o que é que estavas a perguntar? Pipetas! Aqui está, pipetas! Pipetas e coleiras e sprays. Se não se querem aventurar a fazer uma coisa em casa, tudo bem, não há problema. Não há mesmo problema. Existem muitas opções hoje em dia. Eu gosto bastante desta marca, da Stanvet, porque tem coleiras para gatos, coleiras para cães, tem pipetas só para cães, tem pipetas que podem ser utilizadas para gatos e para cães. Eles têm uma data de produtos. Podem combinar os produtos, a coleira com as pipetas ou a coleira com o spray, não tem qualquer tipo de problema, são seguros e utilizam muitos daqueles óleos que eu já falei. Leclaps, para quem os segue aqui no Instagram, eles têm aqui um Instagram muito ativo, com imensas dicas. Eu adoro esta loja. Eles têm imensos produtos naturais e têm imensos produtos naturais repelentes de insetos. Estes estão aqui, alguns deles, que temos aqui umas pipetas para cão e para gato. Estão aí a ver um shampoo repelente, que é o Bup, qualquer coisa, é um shampoo repelente. Aí está um tão famoso spray de citronela que eu sei que tantos de vós utilizam. E agora está aqui isto é para misturar, este que é o Dog's Love, o Super Protect. Isto é com umas ervas aromáticas que também, aí está, vão funcionar de dentro para fora e que fazem com que os nossos animais fiquem menos saborosos, aí está, e que sejam um pouco mais repelentes para as nossas pulgas e carraças. Outra loja que eu só conheci há pouquíssimo tempo e acho absolutamente fantástica é a Matilha. A Matilha também tem um Instagram super ativo, sempre com dicas fantásticas e eles têm imensos produtos. O que estão aí a ver é uma coleira para cães com produtos naturais, principalmente o Neem. Tem aí uma loção tópica que vem com conta-gotas, que é da mesma forma que metem para uma pipeta nos gatos. Pronto, vêm com conta-gotas, com a quantidade que é necessária e vocês colocam. Eles também têm sprays, eles têm o shampoo, eles têm os tais, estão a ver aí essa coisinha que parece quase um comando para abrir a garagem. Isto é que é um dispositivo ultrassons, que está comprovado que emite uns ultrassons que são confortáveis para os nossos animais. Os nossos animais não usam isto, os parasitas é que detectam isto e num raio de 3 metros quadrados parece que realmente tem um efeito de afastar os parasitas. E eles também vendem umas coleiras AM lindas. Ainda hoje eles puseram um story com umas coleiras absolutamente lindíssimas. Portanto, vão espreitar também a loja da Matilha, porque eles têm mesmo produtos absolutamente fantásticos. E para quem ficou interessado nas coleiras AM, existe o Instagram da Lara, Kika, Bia e Pagmel Breton, que fazem coleiras AM personalizáveis. Portanto, se vocês querem ter uma coleira completamente personalizável ao vosso gosto, é só entrar em contacto com o Instagram delas, porque elas fazem coisas lindíssimas. Para cão, para gato, é personalizável, podem escolher as cores que quiserem. Portanto, eu acho mesmo espetacular. Portanto, façam uma visita e vejam lá o que é que elas têm no highlight delas, ok? Porque é absolutamente... Eu acho elas super giras, eu acho que se arranjar uma... eu acho que vai ser uma personalizável delas. E pronto, malta. É isto. Terminámos, quase ao fim de 2 horas. Oh meu Deus, não estão cansados de me ouvir? Eu acho que estou cansada de me ouvir a mim própria. Portanto, vamos cá ver se há mais perguntas. Últimas perguntas, vá, digam-me. Que bom, a malta já está aqui a falar uns com os outros. Sim, senhora. Boris, usas as ervas, a coleira e o spray. Ok, então dá-me feedback, é bom, está a funcionar bem. Eu por acaso já pensei em comprar as ervas. Mas como eu também uso muitas ervas aromáticas na própria alimentação natural do George, também não quero estar aqui a fazer demasiadas misturas, mas fiquei muito interessada sobre as ervas que a loja da Leclaps vende. Usas o repelente do óleo? Sim, o de citronela. Quais são os melhores e mais eficazes? Man4San ou Stanvet? Eu não posso dizer se é mais eficaz ou menos eficaz, como eu estava a dizer. Todos eles utilizam. Eu agora não me lembro exatamente qual é
a composição do Man for Sun. Eu acho que eles utilizam mais geraniol, ou seja, que vem do gerânio e vem outros óleos essenciais que têm geraniol. Acho que utilizam mais o geraniol, mas como eu estava a dizer, repele pulgas, carraças e repele mosquitos. Portanto, eu não diria que há um que seja mais eficaz que o outro. Eu acho que às vezes vai depender um bocado da zona onde moras, onde vais passear o teu animal. Às vezes podem ser a questão de ser eficaz ou não ser eficaz. Às vezes utilizar apenas um produto pode não ser eficaz. Às vezes podes ter que usar um conjunto de 2 produtos e aí está às vezes pôr estes repelentes como o vinagre ou o alho ou estas ervas aromáticas, como eu estava a falar da loja do Eclipse, para realmente ter uma ação de repelente de dentro para fora. Eu acho que qualquer um deles é eficaz. Agora, às vezes depende de como é que jogas com isto, porque é assim, se temos um animal que tem um sistema imunitário forte, normal, à partida os parasitas não vão gostar. Normalmente os parasitas parecem gostar mais daqueles animais que têm o sistema imunitário mais baixo, sinceramente, parecem sentir-se mais atraídos por esses animais. Portanto, existe aqui uma data de fatores que podem influenciar se um produto é eficaz ou não é eficaz, e às vezes temos que usar um conjunto deles. Ok. Boa, Oli! Encomendaram o óleo de Nimo da Matilha. Vi a composição e achei fantástico. Portanto, eu espero mesmo bem que corra bem e que vocês gostem. Sim, o Gil, sim, tu falaste realmente que ele tinha apanhado uma carraça, mas nem estava agarrada. Aí está, não estava agarrada. Pode ter saltado por engano e não se agarrou porque o Gil não é saboroso o suficiente para ela se agarrar. Ok, Éder Pipoca e Mel estão a testar as da Man for Sun. Ótimo, ótimo. Que eu me lembro, a composição era boa. Ótimo. Ok, Jessie vai experimentar as soluções naturais. Ok, olha, ótimo. Tal como eu disse no início, isto aqui é apenas para informar-vos e vocês depois com esta informação fazerem aquilo que vocês quiserem, mas eu fico super contente quando as pessoas me dizem que vão deixar os químicos e vão experimentar os naturais. Não tens que agradecer, eu acho que o que é bom aqui é partilhar informação. Live espetacular, obrigada e eu. Passou a correr, achas? Passou a correr? Ótimo, ainda bem que não estou a apanhar seca. Não estão cansados. Ok. Sim, o dispositivo, sinceramente, eu acho super interessante. Eu acho que houve, como é que ela se chama, aquela que tem a Frederica, a Vanessa Martins, eu acho que ela usava muito ela fez vários stories com o cão dela, o Sadik, e ela utilizava um dispositivo de ultrassons, e eu lembro-me de ver stories dela em que ela dizia que realmente havia muitos bons resultados, que o Sadik não apanhava parasitas e ela ia mesmo para o campo com ele. Agora, sinceramente, eu sei que estes produtos existem e quem os usa diz coisas boas, mas eu não tenho assim muita experiência para estar a falar sobre eles. Eu simplesmente quis apresentar para vocês próprios agora fazerem a vossa pesquisa. Lucky, obrigada. Querem mais lives com a Marta? Agora vão ter que maturar, porque eu agora vou fazer lives. Ótimo. Sim, Gil, parecem muito interessantes as ervas da Eclipse. Eu estou mesmo muito, muito interessada. Ok. Boa, Kika, tiraste um monte de prints. Assim é que é, ótimo. Sim, Kobe. No outro dia, quando falámos, eu disse para não entrar em pânico, mas quem ficou em pânico fui eu. Portanto, sim, experimentem alternativas, a sério. E ainda por cima, se está a chegar à altura dos 3 meses, que supostamente é o que elas duram, sim, comecem a utilizar outra coisa. Ok. Obrigada, Oli. Para além de interessante a live, tens imenso gente para a coisa. Para quando a live de soluções naturais para desparasitantes internos? Brevemente, ok, malta? Eu para a próxima semana vou fazer uma live fantástica para falarmos aqui dos produtos Dirt Dog, porque são os produtos que eu absolutamente adoro. O George usa imenso e é embaixador da marca, e então eu vou ter todo o prazer de vos apresentar a marca, a pessoa por trás da marca, os produtos e falarmos aqui um bocadinho. Mas logo a seguir a essa vamos falar sobre
desparasitas internos e desparasitantes internos naturais, ok? Portanto, me aguardem. Aí está, Gil, próxima live para a semana com a Hertog. Marta, serviço público, informação que devia ser dada pelos vetos. Mais uma vez, gente, não fiquem contra os vossos vetos, por favor, não fiquem contra os vossos vetos, que eles só aconselham coisas e fazem o melhor pelos vossos animais. Não é que é esta a intenção. Atenção, eu trabalhei 15 anos nesta indústria e eu recomendava exatamente as mesmas coisas. Só que depois, com a experiência, as coisas negativas que eu comecei a ver, os efeitos secundários todos que comecei a ver, e depois de ter o George a ver ele reagir tão mal a estes produtos, é que eu realmente abri a minha mente para outras coisas e agora sinto que tenho que realmente partilhar esta informação toda. Mas não se virem contra os vossos pets, a sério. Se eles não vos recomendam isto é porque eles acham que estão a fazer o melhor para os vossos animais, ok? Não, por favor, tudo menos vocês virarem-se contra os vossos profissionais que fazem tão bem aos vossos animais. É por amor, não é por dinheiro, ok? Nunca digam que um veterinário faz as coisas por dinheiro, porque não é por amor à profissão. Ótimo. Sim, eu vou tentar partilhar a live no feed. Nunca fiz isto, eu espero não fazer asneira e apagar isto, portanto eu... Vamos a ver. Ok, malta. Ok, usaram ultrassom, Boris. Ok, boa. Então depois dá-me feedback em relação a isso. Porque eu realmente tenho mesmo muita curiosidade sobre o feedback dos ultrassons, dos dispositivos ultrassons. Portanto, sim. Sim, depois dá-me feedback. Sim, Hertog! Yeah! Pá, semana! Vamos ter aí uma grande live. Muito fixe, muito fixe. Ok, malta. Espero que tenham gostado, a sério. Espero que não tenham apanhado assim uma seca muito grande, a sério. Eu faço isto com as melhores das intenções, porque eu acho que o bom de... Quando aprendemos coisas, o bom é transmitirmos o nosso conhecimento ao mundo, não é? Agora, se as outras pessoas estão receptivas para ouvirem ou não, isso já é com vocês. Façam aquilo que quiserem com a informação que eu dei. A minha parte está feita. Pelo menos eu fico com consciência tranquila que passei a informação que eu adquiri com todos os meus estudos, todos os livros que eu leio, todos os estudos que eu pesquiso, todos os canais de YouTube que eu sigo e o tempo todo que eu passo dedicada a isto, que ao menos eu estou a transmitir alguma coisa que possa ser valiosa para vocês. Eu espero bem, porque aqui o objetivo é realmente que todos os nossos animais durem muitos anos, é que os nossos patudos sejam super saudáveis e pronto, e se eu puder ter uma pequena contribuição, já me sinto mesmo super bem. O George não participou hoje, coitadinho, ele está mesmo aqui a dormir. Mas mais uma vez, olha, muito obrigada por terem estado aqui comigo a ouvir-me. Já sabem, próxima quinta-feira às 9 vamos ter uma live para falar sobre a Hertog. E entretanto, se tiverem algumas perguntas, estejam à vontade para entrar em contato comigo por mensagem privada, que eu sempre possível eu tento responder. Ok, pessoal, olhem, muito obrigada. Um grande beijinho e até à próxima. Tchau, tchau!